O Espírito de Deus, o Espírito da profecia de Cristo, nos ajudará na condução dessa ministração. Então, peço a atenção dos irmãos e só um pouco de paciência. Prometo ser sucinto, mas que entregar tudo aquilo que o Senhor tem para dizer a nossas vidas. Amém? Irmãos, a epístola aos Hebreus, ela é muito marcante para a nossa trajetória no Evangelho. É muito emblemático escolhermos justamente a carta que é considerada o quinto evangelho, porque se os outros evangelhos tratam toda a obra de Cristo e a manifestação dele em carne, aquilo que ele fez encarnado, o autor da carta aos Hebreus vai tratar toda a manifestação do Cristo glorificado e o que ele continua a fazer. O tratado desta carta é justamente a pessoas, judeus, da raça, que estavam sofrendo perseguição naquela época. Eles estavam sofrendo a tentação de retornarem, de regressarem para a cultura judaizante e a sua religião, abandonando assim por completo o cristianismo. E é muito interessante porque uma coisa vai marcar muito forte esta carta, que é que enquanto o autor está discorrendo acerca do assunto dela, enquanto ele aplica a sua mensagem, ele também vai aplicando a vida pessoal de cada um deles, qual é o tipo de conduta que eles devem seguir, qual é o tipo de comportamento que eles devem tomar e quais são as consequências que eles poderiam ou poderão enfrentar devido à possível apostasia ao cristianismo. Em Hebreus nós vamos ver, na verdade, a qualificação do Cristo glorificado. É muito válido nós considerarmos a partir do entendimento do destinatário, daqueles que estão recebendo esta carta. Ele está tratando a homens e mulheres que sabem por completo, totalmente, a liturgia, o dogma, os paradigmas da cultura judaizante e de toda a administração da lei que eles receberam pelo ministério de Moisés lá em cima do monte. É muito interessante porque ele vai começar a fazer muitas tipologias na carta aos Hebreus. Nós vamos ver registrado por muitas vezes citações até mesmo do Antigo Testamento, porque ele está mostrando um vasto conhecimento e uma liberdade na antiga Torá, a saber, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele está conversando com pessoas que entenderão muito bem aquilo que está sendo tratado. Ele vai começar a trazer essa tipologia no que chamamos de sombra, trazendo uma comparação de Cristo com alguns emblemas. E o primeiro é o anjo, é o ministério angelical. E ele vai dizer e mostrar o porquê que Cristo é maior do que os anjos. E por que ele vai trazer esse entendimento para eles? Porque na antiga tradição judaica, no capítulo 31 de Deuteronômio, vai estar registrado que, na verdade, quem foi o veículo pelo qual a lei foi trazida até Moisés foi os anjos. E ele está mostrando que se houve glória, se houve uma projeção muito forte em poder, em uma coisa apoteótica, sendo os anjos trazendo, muito mais agora terá com o Cristo, sendo a exegese e revelação de Deus, porque na verdade a lei, ela não trazia o completo, a plenitude do que Deus queria revelar, mas apenas a parte daquilo que estava para vir. Só que no tempo presente, agora quem estava revelando a plenitude de todas as coisas que se encontra em Deus é Cristo, por meio da sua revelação. E é lindo, irmãos, tratarmos sobre isso. O autor da carta aos Hebreus, ou melhor, lendo a carta aos Hebreus, esse compêndio, se é que podemos chamar de carta, nós vemos aqui impresso a autoridade de Cristo e a inegociável palavra de autoridade que sobrepõe qualquer tipo de coisa, de dominação, de hoste ou de liturgia, de dogma. E isso é muito interessante porque ao longo do tempo nós vamos percebendo, e principalmente dentro da sociedade que estamos inseridos, que tudo aquilo que se opõe contra a obra de Deus não se opõe simplesmente em liturgia ou contra uma boa moral. Na verdade, o diabo e os seus anjos, a saber, o inferno, eles se opõem contra a autoridade de Cristo manifestada através da sua palavra, da sua revelação. Veja, na verdade a igreja não se reúne aqui desde há 2000 anos praticamente, ou aproximadamente, simplesmente para ensinar ao próximo como se portar dentro de um culto litúrgico
a nossa cultura oriental, mas simplesmente para tentar difundir a revelação plena de quem Cristo é através do seu Evangelho. A nossa pastora Fabiana leu aqui uma palavra muito interessante que denota enquanto Pedro e João estão subindo para o templo aproximadamente às 3 horas da tarde para a oração, como era de costume, também de costume colocar o coxo ali. Veja a história. Na verdade, ele estava ali por uma brecha, por uma deixa da lei que Moisés tinha dado. Eles tinham que atender aquele coxo, porque todo aquele que era portador de alguma deficiência, eles tinham essa amarra, essa emenda na lei, na cultura que eles estão inseridos, para atender e contemplar essa minoria. E a Bíblia diz que enquanto eles estão subindo, porque todo dia ele era posto ali na porta, ele está pedindo esmola. Por que pede? Porque todos que passavam por ali, tendo dinheiro, dava. E a Bíblia diz que só que naquele momento, Pedro e João estavam passando, cheios do Espírito Santo de Deus, em representatividade viva da igreja do Senhor, carregando o nome de Jesus. E a Bíblia diz que enquanto eles estão subindo, aquele homem vai pedir uma esmola e ele diz: olha, dá-me uma esmola. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata e eu não tenho ouro. É válido, irmãos, a gente olhar e não pense que na verdade Pedro está escondendo um dinheiro para manifestar o milagre que está prestes a acontecer. Verdadeiramente, Pedro não tinha dinheiro, porque a hora da repartição da igreja já tinha passado, que era mais cedo. Quando ele disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, ele não tem realmente. E ele vai dizer: na minha falta, porque é o momento que Deus se manifesta, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ouça só, escuta. E aonde que está o ponto, ou o contraponto que diferencia Pedro e João de outras pessoas que passavam pelo mesmo lugar e não ofereciam aquilo que aquele homem acabou de receber? Ora, no nome de Jesus. Isso que difere a instituição igreja, organismo vivo. Eu não estou falando simplesmente de uma infraestrutura material. Eu estou falando da igreja plantada por Deus na terra. Aleluia! Qual é o tipo de cosmovisão que a igreja apresenta? A igreja não está aqui simplesmente para atender a contemplação ou para contemplar as necessidades básicas da sociedade, porque outras ONGs também fazem isso e não carregam o nome de Jesus, porque outros segmentos religiosos também fazem isso e não carregam o nome de Jesus. Eu conheço centros espíritas que também atendem necessidade da sociedade que eles estão inseridos, dando roupa, alimento, dinheiro. Eu não vim aqui para execrar essas religiões, eu vim aqui para apresentar quem Jesus é. E o que difere a igreja dessas ONGs, dessas instituições? É o material que ela dá? Não, porque eles também oferecem. O que difere a igreja deles é a visão que a igreja recebeu de Cristo, que eles não têm. Qual? A revelação plena. De um entendimento que é visitado pela luz do conhecimento. Então nós estamos reunidos aqui nessa quinta-feira simplesmente não para cumprir uma agenda ou preencher um pedaço de tempo vazio. Nós estamos aqui para atender um propósito de uma direção. É isso que precisamos entender. Isso que precisamos entender. E é isso que o autor, a carta aos Hebreus, estão tratando com ele. Qual? Ele está aqui agora salientando para eles o perigo da apostasia, para que eles não retrocedam naquilo que eles já receberam do Senhor, porque este seria o mal dos últimos dias. Essa seria a grande tentação dos últimos dias. Jesus disse que o príncipe deste século, a saber, o diabo, ele já estava se aproximando, e por conta disso, ele já não falaria tanto conosco. Ele dizendo para os seus discípulos. Então o que isso significa? Ora, se a influência do século que estamos inseridos é drenada a partir de alguém que se opõe a Deus, qual será a tentação da sociedade? Se opor a Deus. No que o inimigo vai te induzir? No que o diabo vai te fazer acreditar? Ora, não se envolva com tanto comprometimento. Não permaneça na posição, não fique. Estávamos conversando um dia desses com uma pastora e eu dizia para ela que na verdade a gente acaba descobrindo que Satanás não tem
espaço com Deus. É Deus que tem dificuldade de dividir espaço com Ele. Porque para Deus é assim, ou você dá tudo ou você não dá nada. Tem que ter um tempo, irmãos. Eu não sei qual foi o momento exato que isso aconteceu, dado a entrada do secularismo dentro das igrejas. As pessoas começaram a setorizar até mesmo a sua vida espiritual com Deus. Aí elas começam a dizer, primeiro é Deus, depois a família, depois a igreja, primeiro é Deus aqui, aí a pessoa vive de acordo com o que ela está dizendo, com esse tipo de filosofia. Ela acorda de manhã, ela ora as primeiras horas do dia, que lindo, faz o seu devocional, depois passa o resto do dia sem falar com Deus. Porque setorizou, porque fragmentou, porque dividiu, achando que na verdade vida com Deus está setorizado. Deus é aqui, minha família é aqui. Não! Aleluia! Aonde está o ralo que permite a espiritualidade vazar? É culto terça, é culto quinta, é culto domingo, é oração à tarde. Não sou nada contra disso, visito todos os cultos, se deixar moro dentro da igreja. Mas por que o resultado não é compatível com o investimento? Por onde isso escapa? Por onde isso sai? Por onde isto está se esvaindo? Na verdade, começamos a perceber que a nossa falha não está na liturgia, mas na prática comum de inserir o Evangelho na nossa vida. E é isso que ele está tratando. Na verdade, a autoridade de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Satanás nunca foi contra a religião de vocês. Satanás nunca foi contra o dogma de vocês. Satanás nunca foi contra o sacrifício que vocês faziam. Sabe contra quem ele é? Contra Cristo. Cristo. E aqui está o resultado do enfraquecimento de Cristo, a saber, nas pregações, nas casas, aumento de divórcio, filhos desobedientes a pais e a mães, famílias desordenadas, falta de obediência. Lembro-me de uma certa feita de ter ouvido uma frase, nunca mais esqueci, inserido dentro de um lugar, de uma geografia, estou falando de onde eu moro, aonde a realidade espiritual é totalmente corrompida. Uma moça disse para mim, se você não fizer de Jesus Senhor da tua casa, eles vão fazer da tua casa servo do Senhor deles. O que ele estava dizendo? Traz a autoridade de Cristo para dentro. Traz a autoridade de Cristo para dentro. Começa a trazer Jesus para dentro. Começa a trazer Jesus para dentro. Irmãos, nós estamos enfrentando, estamos dentro de uma linha de enfrentamento tão sério nos últimos dias. Deus tem ministrado isso ao meu coração, aonde eu posso vir aqui e dizer, o anjo vai lá, o anjo vai fazer. Eu não sou contra não, entendo, eu não quero ser leviano. A Bíblia diz, o próprio autor, a carta diz que os anjos são ministradores que servem aqueles que hão de herdar a salvação. Mas hoje o impacto maior está nos anjos do que em Cristo. Mas se eu te disser que na verdade o êxito, e se eu te disser que a tua vitória não está simplesmente no anjo, mas naquilo que Cristo já fez por você, naquilo que Cristo já fez pela tua vida, naquilo que Cristo já começou a realizar antes da fundação do mundo. Eu me lembro que em tempos de libertação intensa, eu tendo medo de tudo aquilo que vinha para me perseguir e me atormentar no mundo espiritual, saindo do centro espírita, eu tinha medo do diabo me alcançar, e eu ficava para lá e para cá pensando, a qualquer momento eu vou desviar, a qualquer momento eu vou cair, eu não vou conseguir viver até o final. E eu lembro de uma certa feita, uma missionária olhando pela minha vida e ela disse, João, Jesus manda dizer para você que se você decidir por ele, volta decidido até o final. Não vai ter obra de encantamento, não vai ter cruzar de dedo, não vai ter o maior demônio do inferno para te perseguir, se a tua decisão é Cristo. Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Louvado seja Deus!
aqui te falar de algo que pode ou não dar certo. Eu vim aqui te falar de uma obra que foi concretizada na cruz do Calvário pela tua vida. Um sacrifício que por Deus foi aceito e fala até hoje do que é a expressão de Abel. Jesus está dizendo: eu não quero saber qual foi a tua realidade, eu não quero saber como foi a tua vida no passado, eu não quero saber quais foram os traumas que te atravessaram, eu não quero saber qual foi o tipo de coisa que você se envolveu. Se hoje a tua decisão é Jesus, Ele paga a tua dívida e Ele vai te sustentar até o fim. Ajuda aí, irmão, por favor, porque hoje eu vou brigar com vocês. Quem me conhece sabe, eu nem gosto de tudo da minha opinião. Vamos lá. Jesus está agora sendo elevado à autoridade para que eles entendessem que não foi uma tentativa que deu errado. Deus não está tentando fazer uma obra na tua vida. Deus não está tentando fazer uma obra na tua casa. Deus não está assim: eu vou lá ver se vai dar certo, se não der, tudo bem. Não! Você não entendeu a obra de Cristo. Você não entendeu qual foi a intencionalidade de Deus. Não é uma obra do acaso, não é um jogo de vareta, não é uma bocha, não é um braço de guerra de Deus contra o diabo, irmãos. Na verdade, você pertence ao dono. Só falta você reconhecer isso. E o que Deus te trouxe nessa noite, eu não poderia dizer nada disso aqui, mas o que Deus te trouxe nessa noite para dizer para a tua vida, através da minha vida, nesta quinta-feira à noite, é para que você saiba e entenda que Ele quer penetrar o teu entendimento com a luz do Evangelho, a fim de que Ele seja o governador, o Senhor da tua mente, da tua... É isso que Ele está fazendo. Glória a Jesus. Aleluia. É isso que está sendo posto. E aonde que se localiza isso? Na verdade, na revelação de Cristo e uma experiência pessoal. Aí ele começa a dizer: agora vocês não podem mais estar respaldados simplesmente por uma liturgia araônica. Não. Tudo aquilo era só um emblema, era só uma figuração, uma tipologia. Agora o que era perfeito se manifestou. E como diz a Bíblia, quando o perfeito se manifesta, o imperfeito é aniquilado. Tendo agora a entrada de novo sacerdote, toda a lei muda. E é debaixo dessa lei, da manifestação de Cristo, que vocês estão agora. Então veja, qual é a verdadeira intenção e obra de Deus na terra, na vida de um homem? E é aqui que a gente começa a entender no que obra Deus está envolvido. Eu me lembro de uma certa feita na Bíblia Sagrada, depois de Cristo ter manifestado aquele milagre da multiplicação do pães e do peixes, a multidão já farta, pastora. Eles começam a gritar: ergon, ergon. O grego ali é obra. Em que obra Deus está envolvido? É a mesma obra que Paulo diz que não é por elas que nós somos salvos. Aí Jesus olha para eles para responder essa pergunta que eles estão fazendo, e ele vai dizer assim: olha, a obra que Deus está envolvido é para que vocês conheçam o Filho. E isso parece para a gente uma coisa simples, mas olha através da mentalidade e perspectiva daquele povo, que a dificuldade que eles tinham era essa, de ver Jesus como Deus e como Filho de Deus. É por isso que em episódios como o nosso irmão leu aqui, eles perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Não tente olhar a partir da nossa perspectiva presente do Cristo glorificado. O mesmo Cristo que se intitulava como Deus era o mesmo que chorava, que dizia estar cansado, com fome. Então a mente deles não conseguiam com uma velocidade alcançar o entendimento daquilo que estava sendo aplicado para eles. A dificuldade que nós temos dentro do tempo presente é justamente essa: a manifestação do entendimento. Redobre a sua atenção. Eu não vou me estender, nem vou cansar os irmãos, mas olha, a verdadeira manifestação do Evangelho não se dá em milagres. Eu vou falar isso aqui, irmão, sabe por quê? Porque tem gente se
manifestação do Evangelho não se dá em sinais e prodígios e maravilha. Eu me lembro que quando Jesus fala a respeito de João Batista, sendo considerado por ele mesmo um profeta e um homem maior, nascido do ventre de uma mulher, ele vai dizer que João Batista morre sem ter feito nenhum sinais e maravilhas. Mas por que João era maior? Por conta do nível de entendimento que ele recebeu de quem Cristo era. Aqui eu começo a perceber que, na verdade, a manifestação prioritária das obras das trevas não está alojada no que a gente vê do lado de fora. As maiores trevas, pastora Fabiana, se aloja no limbo de uma consciência. Porque antes do diabo convencer a fazer do lado de fora, ele vai convencer do lado de dentro. Você está achando o quê? Que a obra prioritária do diabo está em um alquidar, uma galinha morta dentro? Não! Não está. Antes ele vai tentar cegar. Porque até mesmo o império das trevas, sendo um império que o próprio Jesus disse, tem prioridades para exercício dos seus métodos. Ainda que seja um modo operante complexo, mas ainda se torna muito eficaz. Ele vai dizer até mesmo que é um reino que não se divide, a fim de que eles permaneçam para exercício do império das trevas. Então aonde o diabo está atuando? Na mente, nas ideias. Hoje a gente está tendo que expulsar o demônio das ideias. Não cai, não põe a mão para trás, não grita como antes, não fica escabelado, não fica pelado, mas a ideia revela que há algo ali dentro. Só revassa. Aleluia. Eu lembro-me de Judas. A Bíblia diz que Judas, já arquitetando em seu coração o preço da traição e o peso das suas moedas, sabe qual foi o momento? Na junção de todos os evangelhos que relatam a história, foi o momento onde aquela mulher vai derramar a unção sobre Jesus. Enquanto aquele óleo enchia com perfume toda a casa, olha a ideia que ele tem a respeito de quem Jesus era. Que desperdício! Ele não estava falando do óleo, ele estava falando dele, de Jesus. Essa era a ideia que ele tinha sobre ele. Aí Jesus vai dizer: olha, Judas, achou limpo essa parte, porque ele poderia talvez se autoafirmar. Não, você está achando o quê? Que eu não sou nada? Mas Jesus é poderoso demais. Ele vai defender uma mulher que está ali só para adorar. Porque Jesus entra em defesa daqueles que adoram. Irmãos, adoram. Glória. A mulher está lá, eu imagino, derrama o óleo, enche toda a casa, o burburinho está lá atrás, e Judas está lá, que desperdício. Pode vender, pode fazer, pode acontecer. Aí Jesus para responder ele. Por causa dela, não moleste esta mulher, porque fez isso para a preparação do meu corpo. E eu te digo que aonde este evangelho for pregado, isso será lembrado. Agora eu te digo que os pobres vocês vão ter convosco para sempre. Agora o filho não. Esse era o entendimento. Aí a Bíblia diz em Lucas que ele sai dali, não segue para o Monte das Oliveiras. É o momento que, quando ele recebe essa repreensão de Cristo, Satanás entra dentro do coração dele. Me mostra Judas caindo. Me mostra Judas esperneando. Não há. Porque não aceitou a repreensão. Bloqueou. Sabe por quê? Porque não era um deles. Sabe qual é a exortação de Deus para a tua vida nesta hora? Perseverar até o fim? Não desista, não apostate. Sabe por quê? Isso terá uma grave consequência. Eu sei que a gente sempre gosta de romantizar tudo, mas vamos falar a verdade, vamos falar grosso modo, vamos falar do jeito que o Evangelho é? Vamos falar para onde podemos ir? Porque aonde está, na verdade, a influência da condução da nossa vida? É a expectativa que a gente carrega de um porvir. Paulo diz assim aos Coríntios: se esperarmos por Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. O que ele está dizendo? Olha, eu tenho percebido que, na verdade, toda essa conduta que a minha falada, que vocês estão tendo, recebe uma influência de uma esperança que vocês não têm. Vocês estão muito terreno, vocês estão muito na terra, vocês estão olhando muito
acontecendo aqui. Irmãos, eu estou vendo, nunca se viu um tempo antes. Hoje eu até brinquei com a minha mãe e falei: mãe, a pessoa morre flamenguista, mas não morre crente. É uma coisa louca. As pessoas conseguem entrar nas maiores universidades da terra, elas conseguem carregar os maiores diplomas, mas não estão conseguindo chegar no céu. Por quê? Deus, a minha alma. Porque aí dias como esse, sentamos numa cadeira como essa, na expectativa de receber uma motivação humana. Fica porque Deus vai fazer, fica porque Deus vai te dar a casa, fica porque Deus vai te dar a chave, fica, não, venho buscar de Deus uma resposta, recebe essa, fica porque Jesus é bom, fica porque Jesus é melhor, fica porque ninguém fez o que só Jesus poderia fazer pela tua vida. Levanta que levasse, fica, persevera até o fim, porque quando tu não era nada, era Ele que te olhava com misericórdia e te cobria de graça e benignidade. A patrulha recebe revários. Fica, de vez em quando eu tenho que lembrar o que Jesus fez, porque a despeito do que ainda não aconteceu a partir das minhas expectativas e sonhos, eu já estou com Cristo. Há uma onda agora de tanta promessa, você tem promessa, você tem promessa, que a expectativa que esse povo está tendo é que Deus vai se manifestar só no dia que eles começarem a achar que está dando certo, e eles acabam não aproveitando a caminhada com Cristo. É por isso que tem crente, irmãos, que para não sair da presença de Deus tem que ficar na luta. É ruim ouvir isso, mas é verdade. O irmão ganhou uma bicicleta, no dia seguinte já não estava falando mais com ninguém. A palavra que Deus trouxe para a nossa vida de perseverança nessa hora é isso. Sabe por quê? Céus e terra passarão. Irmãos, tudo isso aí vai perecer. É tempestade, é tsunami, é tudo. É epidemia, é pandemia, é nação contra nação, é reino contra reino, é gente caindo, é vaso trincando, é escândalo vindo para fora, é podridão sendo revelada. E a gente? Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. Até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, o pai pode sair, a mãe pode não gostar, o filho pode não concordar, o vizinho pode perseguir, mas tu, porém, vai até o fim. Tá entendendo aí, irmão? Sabe, eu já ficarei? Então vamos? Vai ser mais fácil? Vai ajudar vocês? Vamos, né? Aí, Espírito. A gente quer falar, mas o Espírito quer fazer. De assaios. Tu, porém, vai até o fim. Amando que leva súria. Amando que vida raça. Solidário. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer isto. Sabe esse sentimento de desistência, até mesmo de sair da posição? Porque nível espiritual com Deus não se abaixa, menina, só sobe. Esse é o problema de Deus com quem é morto. É o quente ficando frio. Porque ao invés de progredir, começa a retroceder. E fica a pergunta: será que Deus falhou? Será que Deus não tinha poder suficiente? Eu lembro-me, fechei a Bíblia. Lembro-me de que Moisés vai orar e interceder porque aqueles homens começaram a desanimar o povo para entrar na terra prometida. E ele começa a dizer: olha, Moisés, Deus dizendo, eu vou matar esse povo. Aí Moisés diz: olha, o que as outras nações vão dizer? O Senhor não tinha poder suficiente, tanto que matou eles no meio do deserto ou em qualquer monte. Porque verdadeiramente, irmãos, retroceder, sair da presença de Deus,
é olhar para Deus e dizer: o Senhor não é suficiente. Vamos quebrar os outros caminhos alternativos? Vamos ficar só com Jesus? Vamos embora nessa noite? Fazer um compromisso com o próprio coração para dizer: irmão, é na tristeza, é na alegria, irmão, tem dia que está doído, eu sei. Tem dia que eu choro, tem dia que eu dou no joelho, mas no meu coração eu digo: Senhor, da onde o Senhor me tirou, eu não volto mais. E eu te digo, Jesus, que até depois da morte, eu vou esperar em Ti, porque é contigo que eu fiz essa aliança. O trato que eu fiz foi com o Senhor. De vez em quando Satanás vai tentar se levantar para desafiar a tua casa. Aí ele vai tentar agir como se fosse dono. Aí você tem que lembrar, mostrar quem governa lá, para dizer: Jesus, essa casa te pertence. Eu me lembro que a minha mãe dizia para mim: João, você é inteiramente de Jesus. Ela me chamava assim: João de Jesus, João de Jesus, João. Aí as pessoas às vezes perguntavam: por que João de Jesus? É o sobrenome dele? Ela: não, é a quem ele pertence. É a quem ele pertence. Jesus. Aqui, ó, na palma da mão dele, na palma da mão de Deus. Quem escapará de lá? Ninguém. Fica de pé. Fica de pé nessa noite, nós vamos orar. Fica de pé nessa noite. Amando que levasse, caminhando que levar a canchorré. Espírito de Deus, ministra agora, irmãos. A igreja dele é bem-vinda. Aleluia. Sabe por que essas portas estão abertas? Depois de tantas tentativas para não haver mais. Porque isso não é uma instituição humana. Isso não é um conjunto social de pessoas que se conhecem. Caia só errácia. Porque Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, glória a Deus, não prevalecerão contra ela. Leva só errácia. Não vai prevalecer. Pode tentar. O inferno se coloca na porta para tentar fechar, irmãos. Ataca de um lado, ataca de outro. A gente pensa: Deus, e agora? Ele diz: agora você só sempre vê o livramento que eu vos dou. Temos que perseverar até o fim. Jesus não te deu livramento para você cair agora. Jesus não te livrou do que te livrou no passado para você desistir agora. Jesus não fez o que fez na tua vida. Não vem para cá pegar microfone e contar testemunho para voltar para a mesma vida, não. Você tem que entender que depois de tudo que você passou, ainda tem um propósito. Se o diabo não te matou, se a vida não te matou, está vivo para quê? Para glorificar a Deus. E até o fim. E até o fim. Vamos orar nessa hora. Eu quero fazer um apelo aqui. É de Deus fazer esse apelo, porque eu não iria fazer por temor de uma coisa, mas aí o Espírito de Deus ministrou através da nossa pastora para dizer. Eu quero fazer aqui, na verdade, um convite. Apelar, estou aqui já há 35 minutos. Você que não é cristão, ou que você se afastou, mas quer fazer com Cristo uma aliança, vem aqui na frente. Eu não vou me estender. 9 horas, eu vou passar para a pastora. Levanta a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Isso é um convite. Irmão, pode vir aqui na frente, irmão. Nós vamos orar por você. E a igreja é ligada, irmãos. Há mais alguém aqui? Irmão João, sou eu. Eu preciso entregar minha vida para Cristo. Não espera consertar as coisas para vir. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Às vezes a gente espera as coisas começarem a darem certo. Mas eu fico pensando, gente, no tempo de hoje, esperar o que dar certo? Eu não sei. Às vezes a pessoa vive uma vida. Eu não estou falando
falando de você não, mas às vezes as pessoas têm uma vida miserável. Eu fico, você que é Cristo não? A pessoa consegue carregar um demônio nas costas, mas não carrega Jesus no peito. Eu não sei, irmão, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Mas se você quer uma aliança hoje com Cristo, de verdade, não é esses relacionamentos da bancarrota que te prometeu e não cumpriu. É o que Jesus pode fazer na tua vida hoje. Irmão João, Deus está mandando eu dizer aqui a pessoas: Satanás quer confundir os teus sentimentos, Satanás quer brincar com as tuas emoções. Mas Jesus está dizendo: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Jesus pode entrar aí hoje e pode dominar toda a tua... É na hora! É na hora! Não é amanhã, não é a longo prazo, é agora! É o tempo que se chama hoje! Há mais alguém aqui para Jesus? Levanta a sua mão, nós vamos orar por você, sem constrangimento. Há mais alguém? Todos são crentes aqui? Então vamos orar, as filhas vão para cá. Aleluia. Eu vou orar, a pastora faz, tá? As considerações. Vocês vão para cá, irmãos. Vamos orar. Senhor, está aqui a tua igreja, Senhor, orando pela vida desse Senhor. A palavra diz, ó Deus, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor, a tua palavra diz que os velhos terão sonhos. Ó Deus, o Espírito ministrou nessa noite. Então, em nome de Jesus, toda a fortaleza do inferno caia no nome de Jesus Cristo. Toda seta de enfermidade, toda placa, Jesus, tu é poderoso para libertar a vida desse moço. Eu estou crendo, como diz a tua palavra, é do império das trevas.